partir de agora, pode falar. Estamos liberadas para falar. Oi, Di. Oi. Eu quero comentar sobre uma questão da minha família que eu tenho muita dúvida sobre o que fazer nessa questão de exclusão. É, eu não sei se só de internalizar a pessoa, só de conseguir amar a pessoa no amor incondicional já vale, porque assim, eu tenho uma prima que ela tem eu não sei qual é o diagnóstico dela, porque nunca foi diagnosticado, mas é uma loucura. Não sei se é esquizofrenia, não sei o que que é, mas ela tem comportamentos que é assim, quase impossível de você tolerar dentro da sua casa, entendeu? Hum. Não vou ficar citando os detalhes aqui, mas são comportamentos bem complicados. E minha tia morreu, ela ficou por conta desse distúrbio, ela não consegue mais emprego e perdeu o apartamento que tinha, e ela está assim bem desamparada, porque nenhum dos irmãos não conseguem tolerar ela em casa. Ela tentou morar com a minha mãe acolheu, mas foi indo, minha mãe estava quase entrando em depressão por conta dos comportamentos dela, porque a gente pediu que ela fosse embora e não tinha jeito, né? Meu tio acolheu também, e ele quase ficou louco junto, porque é uma coisa bem complicada. E ela tenta muito se aproximar, já tentou se aproximar de mim. Eu não tenho nada contra a pessoa dela, eu acolho a situação, mas eu, particularmente, não quero ela na minha casa. Eu não tenho vontade que ela nem venha me visitar, porque ela vem já de mala e já quer ficar na casa da pessoa, entendeu? Hum. E eu não sei se isso eu sei que é um tipo de exclusão, porém eu não sei o que que a família pode fazer num caso desse, que é bem Aí isso complicado. aí é bom constelar, né? A constelação, por exemplo. Porque quando a gente fala, é situação difícil, né, gente? Porque você vê uma pessoa que tem comportamentos que atrapalham o andamento de uma família, e Sim, essa pessoa ela acaba não sendo adequada, né? Então, a forma de incluir seria, eu entendo, né, como ela é, só que não tem como manter dentro de uma casa, isso não é exclusão, porque se uma pessoa ela tem distúrbios, ela pode comprometer até mesmo as crianças, né? Porque as crianças sim, têm é espelho, né? Tudo é para criança é aprendizado, né? E essa pessoa, ela é excluída, entre aspas, pelo comportamento que ela tem, que é um comportamento que esse comportamento precisa ser constelado. É o comportamento que a pessoa tem que precisa ser constelado, não é a pessoa em si, né? Porque a pessoa ela é portadora de um sintoma que faz com que no sistema incomode. Entende? Então, ela incomoda todas as pessoas. Então, tem que buscar na história familiar que incômodo é esse que, que traz, que lá atrás não foi. O que foi que lá atrás ficou guardado, escondido, que não incomodou e hoje precisa vir? É como se ela dissesse: essa é o tipo de pessoa que se destaca da família como um sintoma de uma doença que faz com que toda a família tenha que olhar para ela e, de alguma forma, tem que se haver com aquilo. Mas para quem já conhece constelação, pode ver de uma outra maneira, que olha, ela é a portadora, é a porta-voz de um sistema que está trazendo alguma coisa que está encoberta e que incomoda quando está à tona, né? Tipo uma hum, esquizofrenia. Exemplo, meu tio tinha esquizofrenia, ele nasceu esquizofrênico, nunca se casou, nunca trabalhou, tinha problemas de comportamentos, tinha que tomar medicamento, então era uma pessoa que precisava sempre de alguém para cuidar. E ele tinha que estar sob a guarda de alguém sempre, com medicamento, porque se ele não ficar sob a guarda de alguém, ele bebia junto com o medicamento, aí aflorava todas aquelas questões, que ele tirava a roupa no meio da rua, nossa, era assim, apanhava dos outros, que ele era muito bobinho, e aí os outros batiam, então vinha muito sofrimento para toda a família através do comportamento dele. Então, o que que se fazia? Cada um tinha que cuidar um pouco dele,
para que esse sofrimento amenizasse para todos. Então, se cada um cuidasse, essa pessoa ia ficar controlada daquele tempo, até que ele chegasse a cumprir toda a missão dele, que era morrer, ir embora, e mais que todo mundo ficasse cuidando dele. Então, neste caso, se essa pessoa da sua família, se ela trabalhava, se ela teve uma vida normal, não é o caso de alguém cuidar dela. Ela precisa se cuidar, tomar medicamento, talvez, para esse distúrbio dela, e ela se haver com isso, tá? Mas aí tem que ter alguém da família que direcione ela para dizer, olha, fulana, alguém tem que ter essa paciência para dizer, olha, vamos no médico, vamos ver o que que você tem, ou se é comportamental, ou o que que é, porque às vezes é só comportamental, entendeu? E esse comportamento tá incomodando, que era no caso do meu tio. Só que o meu tio tinha, minha mãe ficava um pouquinho com ele, minha tia ficava um pouquinho, então ia revezando. Quer dizer, esse sintoma do sistema, todo mundo precisou olhar e sofrer um pouquinho com ele. Que talvez não seja o caso dessa tua parente, que parece que ela não tem uma doença que tenha que ser medicado. Ou tem e não é medicado. Vários comportamentos estranhos, tanto espiritual como a sexualidade muito aflorada. Então, quem aguenta uma situação dessa complicada dentro de casa, quem tem criança, então a gente tem, Sim. né, um receio assim de pôr dentro da casa. Então, Então assim, entendendo melhor sobre essa inclusão e exclusão, eu quero entender para eu ficar bem resolvida em mim, entendeu? Eu tenho um amor por ela, eu tenho ela lembranças é da prima? minha É prima? prima primeira minha, de primeiro Prima do grau. lado da sua mãe ou do lado do seu pai? Do lado do meu pai, é filha da irmã do meu pai. Só que esse histórico desses comportamentos estranhos vem do pai dela, que já não tem linhagem sanguínea minha, entendeu? A minha Uhum. tia morreu, mas com consciência Então, perfeita, comportamento. isso aí é legal de Vem você do pai olhar. dela. O pai dela tinha distúrbio, teve conflitos com meu avô, tinha um certo Então, distúrbio. existe dentro do sistema do lado do teu pai, né, que é do lado do teu pai, mas que é do teu pai, mas que já não é, mas é desse lado que não entendi. Mas só que esse distúrbio que ela tem, ela é a pior da família, assim, do lado que a gente observou. Mas vem do pai dela, que não tem ligação sanguínea nossa. Porque minha tia, que era a irmã do meu pai, né? Que o pai dela já Mas era seu ela, marido. mas ela, mas ela tem uma ligação porque ela é a junção dos dois sistemas. E aí você entende, Josi? Então, o que que precisa? Isso é um caso que é bacana de você anotar, de você perceber, para a gente trabalhar numa próxima sessão sobre essa questão da inclusão. Entende? Por mais que seja, porque se chega em você e incomoda, gera desconforto, e você não é aquilo que, não quero saber de fulana porque ela não faz parte. Não, ela faz parte da família e tudo isso que veio para a família, através dela, tá gritando por socorro, entendeu? Então, Hum, talvez seja bacana olhar para isso, entendeu? Dentro dessa questão, pega no genograma, na questão da família, porque a gente precisa olhar, por mais que não seja ligado muito pertinho de nós, não é meu irmão, mas está dentro, está trazendo, está vindo do lado do teu pai, tá? entendi. Entendeu? Tá bom. Então, isso é uma espécie de um sintoma que denuncia uma exclusão. O sintoma dela já denuncia a exclusão dentro do sistema. E ela E gera retornou, mais exclusões, e gera cada era vez mais mais exclusão. exclusão, né? Isso. Que Aí tem nem que os olhar irmãos de atrás. sangue que é a pessoa, É, né? porque já é um fruto de uma exclusão, né? Já é um sintoma de uma exclusão. Mas só da gente internalizar assim tipo vamos dizer, um amor, uma paz contra aquela pessoa, não excluir ela, falar, não quero saber, não é minha Não, prima, não, o que é já legal, também. não, o que é legal de fazer é isso que eu te falei. Procure a história dela. A história, investigue para você entender. Entende? Ah, então, como você disse, porque o pai dela, porque não sei o quê, mas aqui, então, faz esse movimento.
para você, entendendo, sabe? Ah, então dentro da minha família tem uma minha prima que é assim, que o pai dela aconteceu isso, que a avó. Com o máximo você conseguir chegar para trás, para você incluir. Aí depois dessa história toda, aí sim, aí faz o movimento da inclusão, entendeu? Porque esse Uhum. movimento de já pesquisar tudo isso, de já buscar tudo isso, já é uma solução dentro de você, entendeu? Para inclusão. O problema é que não tem as pessoas vivas mais, né? Não tem como investigar. Mas Se eu investigue. tivesse que investigar, eu teria que falar com ela e seria um problema para mim, né? Não, Que é mas o... a história que você contou, Josi, já é uma investigação. Eu soube disso, que disse disso. É isso. Você não precisa ir lá Uhum. pegar os fatos na fonte, não é isso. É entender, poxa, como que foi que a mãe morreu, que o pai morreu. É isso, entende? É como se você se importasse. Olha o movimento, gente. Eu me importo com essa pessoa e eu quero entender um pouco sobre a história dela. Deixa eu entender aqui. Anota, fala, nossa, o nome dela, tal, nasceu em tal, ela é filha tal, é irmã de não sei de quem, a mãe dela era assim, o pai dela era assim. É isso, é só isso. Após fazer esse fechamento, isso já é um movimento de uma inclusão desta pessoa que faz parte do teu sistema. Aí depois Ah, gera um tá. movimento na alma, tá? Uhum. Tá bom, obrigada. Quem mais, gente? Paula? Eu também tenho Ah, um caso ah, na família que eu quero investigar com mais detalhes. ah, Inclusive, eu estou ah, rejeitando ou excluindo essa pessoa que bom que teve a só pelo consciência. fato de. Oi? A partir do momento que tem essa consciência que está É, excluindo, é, já é algo bom que já é, gera um movimento. é. Diga. Mas é bom conversar e saber que é importante trabalhar mais, porque um movimento já foi feito, mas precisa de mais movimento para melhorar só, para não regredir o que a gente trabalhou até agora, né? Legal. Então, e eu sinto que isso vem de mim. Eu preciso, por eu estar longe, né? Então, eu preciso estar um pouco mais próxima dessa pessoa Acolher. para. Coloca no genograma, anota, coloca no genograma, escreve as características, guarda esse caso, porque isso é legal para a gente trabalhar na semana que vem, tá? Então é bom que cada um tenha isso para já trazer para a semana que vem, para a gente trabalhar aqui, Tá. tá? Porque isso pode gerar compensação na família para Sim. frente, entendeu? Com comportamentos. Então, por exemplo, no caso que a Josi falou, é comportamentos sexuais, veio assim e tal, que é uma coisa que há exclusão do comportamento sexual, então precisa entender tudo isso para acolher, trazer para que isso não venha na geração futura, porque aí vai para todo o sistema, entendeu? Uhum. Comportamentos parecido com aquela pessoa que eu não gostava, que eu excluí. Lembra do caso da menina de 13 anos? Então é bom que a gente olhe para isso e diz, dentro da minha família tem uma pessoa que é assim, 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 que a gente procura não ter muito envolvimento por conta disso, porque atrás do sistema dela, ela tem o pai, tem a mãe, tem que olhar lá para trás, lembra? Para a gente incluir, acolher tudo isso. Tá joia. Aí só no caso da Josi, que eu penso que veio para mim também, né, que dessa prima dela, por estar querendo ficar ou querendo, né, ah, contato com pessoas da família, isso já é um pedido de socorro, né, da própria Já pessoa, é uma, talvez. já é dizendo Inclusão. assim, olha para mim. É, é, Mas não é olhar para mim, pessoa, é olhar para que eu trago. O que que eu trago no meu sistema? Eu trago uma dor, e essa é. dor não é vista, e essa dor ela é reproduzida como um incômodo, né? Aí a gente não precisa, no caso do meu membro da família também, a gente não precisa acolher e trazer, né, para dentro de Isso, não casa, é ou para abraçar, beijar, uma cuidar, não. conversa, ou É um entender, incentivo. É, é entender o destino, é,
é não julgar o destino, é acolher o destino, acolher dentro do coração e diz: "Ah, ela é assim, ela tem esse destino", entende? Então é entender que cada um veio com quando a gente diz, a gente fala: "Ai, porque tem assim, ai, é horrível", a gente já está no Isso. processo de negar, né, de: "Ai, quero distância", então isso já é é complicado, gente, para trabalhar, É, mas é é necessário. complicado. Acabou que uma das dúvidas que ficou na minha acabou sendo respondida agora, porque eu ficava assim: será que tem que pôr dentro de casa para resolver Uhum. essa situação? Não. Enfrentar toda essa dificuldade de relacionar com esse tipo de pessoa Não para é teu falar, filho. não excluir, né? É o que a Di falou até, mesmo um incentivo, vai procurar uma ajuda, você está melhorando, ou você pode buscar aquilo que você tinha, aquela independência que você tinha depois. Vamos lá, vamos fazer uma constelação, ou vamos, eu vou com você numa consulta, uns 5, 10 minutos ou meia hora, por exemplo, que a gente está junto com uma pessoa, por exemplo, ela já se sente incluída, ela já se sente um conforto dentro dela que, poxa, alguém está fazendo alguma coisa por mim, alguém está comigo, não é Ou de... até mesmo que no caso que não seja possível, né, porque se faz uma coisa dessa, como a Josi diz, é como se a pessoa dissesse: "Ah, e aqui eu já posso morar", é dizer Hum, assim, já fazer esse movimento mesmo do sistêmico, que é: "Deixa eu olhar para a história dela, deixa eu anotar aqui, né, deixa eu ver, como que eu posso de alguma forma incluir para e por que que está me incomodando, né, por que que me incomoda?", né. Ah, por causa disso, então olhar para isso, porque às vezes é exatamente um comportamento da pessoa que incomoda, porque está mexendo dentro, né, então é Uhum. só entender, às vezes é só entender e incluir dentro do entendimento. Tem mais? A Paula que abriu o microfone? Não? Não vai perguntar? Ficou tudo certinho? São tantas questões que eu já anotei tudo no caderno, porque assim, eu venho da exclusão, né, da minha mãe com meu irmão, mas aí entender que meu pai também era excluído, né, que são Uhum. questões, porque ele nasceu, teve paralisia, aí foi jogado para a tia cuidar, aí teve roubos, né, na família, porque todos os pertences que era da mãe dele, terrenos, dinheiro, essas coisas ficou com a tia. Então tem todo um parâmetro. E o meu irmão faz com a minha mãe, que ele Uhum. acha que o dinheiro do meu pai é dele, não é da minha mãe. Tá. Tem toda Esse é essa um caso que dá reviravolta. para trabalhar, ô Paula, é um caso que dá para olhar para isso por uma questão da exclusão também, porque Sim, já denuncia, tá vendo, o vício que ele tem já é um sintoma dizendo: "Aqui tem injustiça, aqui sim, nesse sistema tem uma exclusão". E ele veio para ser porta-voz e dizer: "Ah, alguém", né, mas ele não a pessoa não tem consciência. Seria bom, né, se a gente pudesse: "Olha, eu estou aqui porque eu vim aqui para", mas não é, é tudo inconsciente, é tudo comportamento que incomoda, é coisa que tira a paz, é coisa que você fala: "Meu Deus, por que que essa pessoa mora perto de mim? Por que que", né, que às vezes a gente diz: "Ai, por que que é meu irmão? Por que que não era alguém tão distante?", né. É normal, a gente faz isso, mas esse é um movimento que a gente tem que olhar e falar: "Espera aí, do que é que ele está dizendo? O comportamento dele está dizendo o quê?", né. então, porque até esse final de semana que eu estive lá com eles, eu acabei levando o caderno para fazer mais investigações com a minha mãe, né? E perguntando para minha mãe, né, sobre o meu avô, se ela tinha contato, como era o contato com ela, ela falava assim, não sei de nada dele, né, que já é mais uma exclusão, ele exclui muito esse amor do pai, né, porque ele era muito briguento, também tinha problemas de bebida, batia na mãe dela, então eu falava assim, eu sei que ele batia na minha mãe. Então, assim, ela já tinha essa Ela já raiva, assim, exclui, né. Uhum. ela já exclui. Então, eu ainda fiquei olhando para ela e rindo assim, ai, mãe, olha para ele, né? E ela, vou olhar para nada, não, menina, porque, assim, mas é o jeitão dela, ela É é bom assim. trazer ela um dia na constelação, Paula, para ela entender um Mas com ela pouquinho. é tudo devagarzinho, né? Porque por causa da idade também, É, né? Minha mãe já tem 75 anos e tem osteoporose na coluna. Então, ela não tá. consegue ficar muito tempo sentada e nem muito tempo de pé.
Mas a gente vai dar um jeito aí para fazer. Mas É, mas, assim, ó, futuramente, logo, logo, a gente vai fazer constelação online. Eu estou abrindo espaços na minha vida para começar a sim, trazer as se Deus constelações quiser. online. Vou trazer as E constelações online, e aí a gente vai fazer, vai ser bem bacana. aí, assim, conforme você foi falando, né, sobre as ovelhas negras, né? Eu e meu irmão, assim, é muito parecido. Porque a gente não faz nada do que os nossos antepassados e minha mãe fazia, né? Eu gosto de abraçar, ele também gosta de contato. Minha mãe é totalmente cética, né, para contato. Ela é endurecida tanto quanto meu avô foi com ela, né? A minha avó não, já teve contato com a minha avó, fiquei um tempo com ela e minha avó já era mais doce. O olhar dela era doce, era afável, né? E o meu irmão também tem isso. Então, quando meu irmão foi preso na época, a minha mãe falou assim: cuida você dele, porque eu não vou cuidar de ninguém, por mim ele fica lá. Então, assim, toda essa carga, eu falei assim, eu não queria ser mãe dele, mas eu acabei sendo porque ela, por empurrão dela, né? Se Uhum. eu não olhasse para ele, quem ia olhar? Então, assim, até visitas eu fiz para ele na época, tudo, mas tudo pelo fato de não deixar ele sozinho, né? Para ele entender que ele tem um pertencimento a alguma coisa. Então, esse movimento, involuntariamente, eu já fazia, como eu Uhum. fazia com eles também que eu lembro de brigas com a minha mãe e do meu pai por causa de bebida, eu falar para ele, gente, por que vocês não se separam ao invés de ficar se matando? Né? Então, às vezes, involuntariamente, a gente já faz esse movimento, mesmo sem perceber. E foi o Sim. que eu falei para o meu irmão. Você vai ficar reproduzindo todo esse mau amor que a mãe faz com você, que você não abraça ela. Chega nela, dá um abraço, pega ela de surpresa, faz ao contrário. Aí ele ficou me olhando. Que enquanto eu perguntava, ele falava, nossa, aconteceu isso? Que eu peguei ele num dia bom, né? Uhum. Pô, então É porque foi. ela está reproduzindo, ela tá na exclusão do pai também, né? Está Sim, excluindo o pai através do filho. Então, ela gera esse movimento de exclusão, porque o filho acaba sendo muito parecido, né, nessa questão do trabalho, sim. de, de afastamento do amor dela, né? Então, é como se não fosse possível amar. Então, como ela tem um amor que ficou interrompido, aí por essa questão de não conseguir receber o afeto do pai, é como se a exclusão faz com que ela projete, né? Sim. Então, Aí eu conforme falei, ela vai aprendendo, né? Porque aí é ela, né? O sistema dela, ela vai sim. aprendendo, vai acolhendo, porque não é aquilo, ela não precisa nem admitir para ninguém que é isso, Uhum. mas só dela entender e falar, nossa, não é que faz sentido? Quando ela já faz esse movimento, é um movimento para dentro, é um movimento de solução. Né? E assim, era o olhar dela para ele é o que ela fazia quando eu era criança, que ela reproduzia. Já com a nossa irmã, no caso, que foi falecida, que é a do meio, ela já tinha esse olhar afago. Então a gente olhava e falava assim, mas por que que pra gente, né, ela faz esse olhar tão carrasco, como se ela quisesse estrangular a gente? Mas aí eu entendo as percas da família, porque É, ela, quando eu perguntei para ela assim, quantos irmãos você teve? Ela falou assim, olha, 2 antes da gente nascer, faleceram. Tá, e você não fala dele? Ué, faleceram? não existe, né? Tipo assim, não existe, para que que É. eu vou. Aí eu falei assim, então tá, tem muita coisa aí, dá para investigar bastante. Que legal, que bom, Paula. Mas guarda aí essa questão para a gente trabalhar na semana que vem, né? Quem mais, gente? Maria? Ah, eu estava ouvindo as meninas. No caso assim, tipo, eu vejo uma pessoa com um comportamento bem agressivo, no caso de uma constelação, se eu quero ajeitar o meu sistema, faz parte do meu sistema, Hum, prejudica a mim, prejudica aos descendentes da pessoa e tudo mais. Eu tenho como na constelação, porque a gente pode constelar um sentimento, eu tenho como fazer uma constelação em que eu quero, tipo assim, o que foi excluído ou não? sim, sim, porque você é maior, você veio Hum, antes,
Você consegue trabalhar a constelação direto. Eu entendi o que você quis dizer. Eu posso ir numa constelação e já trabalhar aquilo que eu sei que eu preciso trabalhar para já entender se tem exclusões, porque se Sim, sim, aquela agressividade está ali, aquela agressividade é de algum lugar, eu preciso devolver, eu preciso olhar para trás. Sim, pode. sim. Porque, assim, ó, você fazer, quando você faz essa coisa de, é isso, e coloca direcionar, você está dando um movimento. Você está dando Mas, lugar, você está colocando é, as coisas no é, lugar. mas se eu quero diretamente resolver isso, eu posso Resolver. fazer isso. Se você quer diretamente, não é nem resolver, você quer diretamente é, Mexer. incluir. Você quer incluir, você quer gerar uma harmonia, você já Sim, sabe. sim. Porque conforme a gente vai estudando, entendendo, a gente já sabe o que precisa fazer. Por exemplo, você não vai num constelador e fala, eu não sei o que eu quero trabalhar. Eu estou assim, 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 aí você já vai direto. Olha, eu sei que aqui, pelo que eu estou estudando, existe algo de exclusão, porque essa agressividade, ela já está falando sobre isso. Então, Uhum, vamos trabalhar essa agressividade. O que que essa agressividade significa? E aí deixar todo o sistema rolar. tá. É Entendeu? isso. Entendi. Quem mais? Henrique, Claudinha. Oi, Henrique. E aí, Olá, como é que foi? foi maravilhoso. Só estou observando, É, aprendendo, né? aprendendo, fazendo algumas anotações. Que ótimo. E para você, que você ficou claro essa questão da exclusão, Henrique? Sim, ficou bastante. Existe alguns. Precisa já aguardar uma dessas para a gente trabalhar na semana que vem, tá? Na semana que vem eu vou fazer uma aula que vai ser uma aula prática, né? Então não vai ter um tema em si, mas vai ter uma prática para a gente já, para vocês já começarem a entender como é que funciona essa questão, com esse movimento do sistema com a inclusão, com a exclusão, tá? Então já guarda aí, deixa na manga a carta, Combinado. tá bom? Tá bom. Claudinha? Oi, tô aqui. Oi. Então, agora começa a fazer muito sentido muita coisa, né? Porque que eu sou uma era uma acumuladora, Ai, que bonitinha é. era uma acumuladora onde estava represado os sentimentos, por que que eu focava neles só, né? Justamente da exclusão. É muito louco, mas é muita informação, gente. É, Não é dou muito. conta de tudo isso. Eu me sinto assim, bem potente, assim. Eu falo, gente, eu não tenho capacidade para identificar isso assim Como não? e Você não, mas você, quando você contribuir, olhar, entendeu? sim. Eu me dou hoje como eu posso, como aquela. A gente estava na semana passada e a gatinha da minha cliente morreu repentinamente de diabetes e complicações renais. E aqui foi colocado algumas situações do que é o problema renal, né? E a única coisa que eu pude fazer por ela essa semana é acompanhar ela ao veterinário com a outra gatinha dela, porque ela não tinha capacidade mental de fazer isso sozinha. Então, eu estive com ela, eu me doei para ela, e mesmo assim ela quis me retribuir financeiramente, que não era necessário para mim, mas para ela sim. Então, assim, eu acho que de certa forma eu vou aprender na prática, assim, Mas, sabe? meu amor, mas é tudo na prática, não é na Só vai ter que... teoria. Não, na A teoria eu teo- digo assim, na teoria até a gente até absorve. Sim, Mas mas é na saber como hora que é a agir, situação. nossa, dá um cagaço que você fala: "Que eu faço? O É Que porque é que eu na hora, falo?". por exemplo, é que agora você não tem todas as ferramentas para você Não, olhar e você dizer para ela, vamos olhar aqui, não, é o que está representando, colocar ali um sentimento, não. né? Colocar Então, eu não vou tirar, eu vou impor na vida dela agora e vou falar assim: "Para de chamar sua outra gata de filha, que vai pelo mesmo caminho". Você acha que eu vou falar um negócio desse? Não Então vou. não tem como, mas você, com o entendimento que você vai fazendo, você vai gerando dentro de você um repertório para que você possa começar a orientar os tutores, né? Mas Por se ela isso, quiser também, né, eu não posso impor isso a ela. mas você tem um conhecimento que você pode dizer, olha, eu estudo as constelações, eu estudo É, para já ajudar sabe. muito mais
do que eu faço hoje, como isso e isso, e eu posso te dar alguns toques ou alguma dica. Você quer saber um pouquinho? Ou, olha que bacana, futuramente montar um PDF, você entende? Essas coisas para passar indiretamente para as pessoas, porque é necessário, porque às vezes as pessoas É, fazem porque elas não sabem. Elas não sim, sabem, e aí tem que trabalhar dentro do sistema da pessoa, porque você vai atender o gato e o tutor, porque o gato vem com algum é, problema e você diz, olha, eu atendo para além, eu atendo não só o gato, mas eu atendo você, que é a tutora do gato, a qual está acolhendo o gato, para que a gente melhore o ambiente dele, para que haja uma consciência, para que haja tudo isso. Então, por isso que você está se formando para poder ter todo esse entendimento, para entender é, que é para além, né, daquilo, não é? é, E é tudo, gente, na hora que a coisa acontece, não é? Você tem que conversar, investigar, começar a entender, anotar, né? Pegar um genograma e ir anotando ali. Óbvio que você tem que estar atuando como um profissional assim, você não vai chegar lá de orelhada dando palpite na vida da pessoa, a pessoa fala, eu te perguntei? Aí não, né? uhum, Precisa concordo. ter essa liberdade, né, esse espaço para falar com a pessoa, para que esse espaço de ajuda. E Invadir, né? A gente não pode lembra invadir a das lei. A ordens lei da não ajuda, né? ajuda, né? É, é, Tem que lembrar das ordens da ajuda. mas Ajuda só ajuda quem ajuda. precisa ajudar, aquilo que você pode, né? Então, é todo um conjunto de coisas, mas é tudo muito na prática, gente. Entenderam? Ok, Vamos ok. tirar uma fotinho bem linda aí, Henrique, abre essa câmera para a gente tirar Ô, uma Di, foto. uma coisa, o rim tem a relação com o quê? O rim tem a relação, tudo que é órgão duplo é com relacionamento. Relacionamento, tá. É, tem a ver com relacionamento. Relacionamento pai e mãe, relacionamento marido e mulher. E tem Relacionamento... alguma fonte para a gente estudar um pouquinho isso, não? Ah, e tem a Cristina Cairo, que Tá, fala sobre a linguagem do corpo. tá. Ah, eu tenho o livro dela, eu passo em PDF. Abre aí para a gente fazer um sorrisão. Peraí. Pera, mantém o sorriso. Pronto, todo mundo lindo. Não vai embora, não vai embora. Ô, Não, Di, você fala não, da ainda não. Cristina. Mantenha o sorriso. Não, sorria de novo. Vai lá. Agora, agora sim. Pode falar, Paula. O livro que você fala é o Corpo O Fala? corpo fala. É da Cristina Ah, Cairo. tá. Eu tenho ele em PDF. Eu acho que eu tenho o PDF do estudo de terapias construtivas. Isso. Aí é bem legal você saber sobre cada Só um hora. comentário rapidinho sobre esse assunto. Eu conheci, é que ela faleceu, essa pessoa faleceu no Covid agora, pegou o Covid e faleceu, mas o marido dela abusou de uma sobrinha e teve um caso, foi muito forte o impacto emocional, né, obviamente, e logo após esse fato, ela perdeu os dois rins, entrou na hemodiálise. É, Aí aconteceu que a irmã dela foi doadora, doou um rim para ela e ela viveu 13 anos com esse rim. Mas é um fato, você falando agora, eu lembrei dela na hora, falei, é, meu Deus, né? é relacionamento. O órgãos par é relacionamento. É igual pulmão. O pulmão, a pessoa com problema de pulmão é questão de relacionamento, é como que ela está lidando. Olha as crianças como são pequenininhas. A maioria das crianças pequenas sofre de quê? De bronquiolite. Eles estão projetando o quê? Relação dos pais, que é o sentir. Nossa, e aí nos últimos tempos tem sido uma doença muito comum, né? É, porque é dificuldade de relacionamento. Como que as pessoas se relacionam hoje? Todo mundo aqui né? Todo mundo Celular. no celular não tem relação, não tem conversa, não tem diálogo, não tem entendimento, né? As pessoas estão sempre muito prontas para brigar, não estão prontas para falar, para conversar, para discutir, para olhar a percepção do outro. Deixa eu ver isso, né? Porque eu gosto muito de falar isso. Se eu mostrar isso aqui para vocês, todo mundo vai dizer que isso é um 6. Hum, Se eu virar para o lado de cá, eu falar, não, vocês são todos loucos, porque isso aqui é 9. Agora, se eu virar na mesma percepção,
todo mundo vai ver 9. Ou se eu virar assim, todo mundo vai ver 6, né? Por quê? Porque quando eu me disponho a sair do meu lugar, de perceber a vida desse jeito, e ir para o lugar do que o outro, como ele percebe, que é o que a gente faz na PNL, que é as posições perceptivas, eu olho e sinto o outro e posso mudar essa minha perspectiva. Né? Então, a gente está sofrendo disso. Então, é óbvio, as pessoas ficam com problema de rim, problema de pulmão, e são doenças que são meio que programadas, né, para uma sociedade que é muito individualista. Mas é isso, meus amores. Quem não está vindo, ó, falar novamente. A partir da semana que vem, de segunda a sexta-feira, estarei no ar todos os dias às 6 horas da manhã. Segunda e sexta, vamos de Aura Master. Começar a semana de Aura Master e terminar a semana de Aura Master, independente se eu tenha treinamento ou não. E terça, quarta e quinta, a gente vai no livro do Bert. Estamos já no finalzinho do livro e logo a gente vai começar o outro livro que eu não sei qual que é ainda. Não é o Amor do Espírito, não. A gente vai para outro, vai para relacionamento de casal. Tá bom? Então fica aí o convite para todos virem. Um beijo no coração e nos vemos semana que vem. Beijo. Obrigada. Beijo, meninas. Tchau, gente.